Bom dia, amados. Mais um dia na presença do Senhor aí no nosso Aprendendo com a Palavra, 29 de janeiro de 2020, às 5:30 da manhã. Glória a Deus. Início de uma década que há de ser maravilhosa. Já são 29 dias aí em que nós entramos numa nova fase, num ano novo nas nossas vidas, em que eu acredito que Deus ele vai fazer grandes coisas. Na verdade, já tem feito. Em 29 dias já temos visto que o Senhor ele tem para derramar sobre nossas casas, sobre os nossos lares, sobre a nossa vida. Então eu acredito que será um ano fantástico, um ano maravilhoso para nós. Amém? Bom dia, Rosa. Bom dia, Paulo, Juliette, Luiz, Fernando. Que hoje seja algo maravilhoso que o Senhor ele tem para falar ao nosso coração. Também coloquei isso aqui porque hoje nós vamos estar falando sobre multidões. Multidões. Qual o significado de multidão? Multidão é uma grande quantidade de seres, pessoas, animais ou coisas, considerados ou não em conjunto. Olha que interessante. Aqui é uma multidão de pontos que une eles no quê? Num mesmo propósito. Qual o propósito deles? Pentear cabelos, barba. Hoje eu coloquei a minha boininha aqui, que está descascando a minha testa aqui. Eu estou desprovido de cabelo também, né? E aí a gente vai falar sobre pente, o tamanho do pente. Isso aqui é da Rebeca. Então, o que é multidão de coisas, pessoas, seres, animais, coisas? São um conjunto de coisas, seres, animais unidos em um mesmo propósito, né? Para chegar num denominador comum. Mas é interessante que eu peguei essa fala aqui, consideradas ou não em conjunto, porque nem sempre elas são consideradas em conjunto. Às vezes tem alguma coisa no meio da multidão aqui que não era para estar, entendeu? Existem alguns cabelinhos aqui que não era para estar, algumas coisas estão faltando aqui que não era para estar, não está faltando. Então olha que interessante, lá em Marcos 8, que é sobre o que nós estamos ministrando aqui, a cura do cego de Betsaida, né? Que foi ministrado no domingo, o versículo 22 apenas. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, rogaram-lhe muito que lhe tocasse. Trouxeram-lhe. Quem trouxe? Algumas pessoas. E aí nós vamos aprender um pouquinho da palavra, como nós podemos entender essa passagem, como nós podemos compreender alguns princípios que o Senhor está trazendo para a nossa vida, para a gente entender, para a gente ver o quanto Deus ele quer trazer os princípios para as nossas vidas, né? Multidão que seguia Jesus. Olha que interessante, se você voltar um pouquinho, se você tiver com sua Bíblia aí, ou marcando no caderno, anota aí, Marcos capítulo 8. A gente está falando aqui, Marcos capítulo 8, versículo 22. A cura do cego de Betsaida. Até aqui tranquilo, nós fomos ministrados no domingo, estamos falando essa semana sobre isso. Todos os dias a gente lê o versículo de 8, 22 para frente. Mas dá uma olhadinha no capítulo 8, no versículo 1. O que está acontecendo, o que está antecedendo essa passagem em que Jesus está em Betseba. Antes de chegar em Betsaida, o que está acontecendo? Olha só, a segunda multiplicação dos pães e peixes. É a segunda multiplicação. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, chamou Jesus a si e a seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão. Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Olha que interessante, amados. Fazia 3 dias que eles estão no deserto, uma multidão de pessoas, e eles não estavam se alimentando. Não estavam, sim, mas de alguma forma chegou nesse 3º dia, Jesus ele não tinha dado comida para ninguém.
A primeira multiplicação de pães, ele vai pegar 12, vai pegar os pães e os peixes e vai fazer o quê? Vai multiplicar e vai entregar para todo mundo. Aqui Jesus está falando, faz 3 dias que eles estão com a gente não deu nada para eles. Talvez Jesus estava esperando que os discípulos tomassem a iniciativa. Porque o que aconteceu na primeira multiplicação dos peixes e dos pães? Jesus, ele parou, chamou os seus discípulos, o que a gente tem para dar de comer para essa multidão? E aí Filipe vai falar, Senhor, a gente não tem 200 dinheiros, ainda que tivesse 200 dinheiros, a gente não teria condição de comprar, não tem aonde ir e tal. E aí Jesus vai multiplicar, vai sobrar 12 cestos cheios e Deus vai trazer um princípio. Agora é a segunda oportunidade e a multidão continua com eles. A multidão está crescendo, estão vindo atrás de Jesus. Há aqueles que vão embora e aqueles que ficam, porque Jesus passava de cidade para cidade. Então aquela multidão de quase 5 mil homens não acompanhou todos os 5 mil homens de Jesus. Então Jesus está passando aí, continua andando, ele continua ministrando, ele continua curando, sarando, salvando. Então essa multidão é nova, algumas pessoas são novas atrás de Jesus. Mas olha que interessante, em Mateus ele vai falar um pouquinho mais profundo com a gente. Mateus capítulo 15, anota aí, Mateus capítulo 15, versículo 29. Vai trazer um ponto que é central para a gente entender por que a multidão seguia Jesus. Porque as multidões vinham atrás do Mestre. Por que eles sempre estavam com Jesus. Você vai ver Jesus curando, libertando, sarando. E a multidão sempre está junto com ele. A multidão sempre está perto dele. Olha que interessante. No capítulo 15, aqui já é Mateus que está falando. O apóstolo Mateus. No versículo 29 para frente. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, multidão, que trazia coxos, entenda isso, trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e Jesus os sarou. Sarou quem? Os coxos, os cegos, mudos, aleijados e tantas outras enfermidades que chegaram naquele dia ao pé do mar da Galileia. Jesus, quando a gente fala pontualmente sobre uma cura, é porque ele quer trazer o princípio, como eu disse no domingo. Porém aqui Mateus está dizendo para a gente, Jesus curou todo mundo. Todos os enfermos que chegaram, Jesus não pensava 2 vezes, ele ia lá e curava. Ele ia lá e fazia o milagre para que eles fossem curados. E aí o que vai acontecer? Em Marcos 8, 2 está falando da mesma passagem. E ele enfatiza os 3 dias que Jesus não alimenta eles. E aí Jesus vai alimentar eles. É a segunda multiplicação. Na primeira multiplicação, os discípulos não tinham nada a oferecer para as pessoas. Eles falaram, nós vamos ir comprar alguma coisa, mesmo assim não vai dar para ninguém. E Jesus fala, procura aí no meio de todo mundo, tem um jovem que está com 5 pães e 2 peixinhos, e ele entrega, o Senhor faz a multiplicação. Na segunda oportunidade, já não é a primeira, segunda multiplicação dos pães, a multidão está vindo atrás de Jesus, ele está curando todo mundo. Se ele está curando todo mundo, tem 3 dias que ele não tem tempo para olhar para a multidão e ter compaixão com relação ao alimento. Ele tem compaixão com relação à cura, os milagres que as pessoas estavam buscando. Eles não estavam buscando se alimentar de comida, eles estavam buscando se alimentar de saúde. E Jesus está curando todo mundo. Está aqui, Mateus capítulo 15, 29 ao 39. Ele está curando todo mundo. Todas as pessoas estão chegando até ele, ele está curando. Então, o que vai acontecer? Ele está perto do mar da Galileia, está junto ao pé. E aí, a Bíblia fala que ele sarou a todos. Ele os sarou. Quem? Os cegos, os mudos, os aleijados e os outros que estavam vindo. E quem que estava trazendo eles, queridos? A multidão. Eles não chegaram sozinhos. A multidão entendeu. E aí, o que aconteceu? O que acontecia naqueles dias? Todo mundo que tinha problema físico, e a gente falou isso ontem, eles não poderiam seguir uma vocação, num trabalho, para qualquer que fosse. Quem tinha alguma debilidade,
alguém que tinha alguma enfermidade, que não tivesse um corpo pleno, pelo menos fisicamente falando, ele não poderia ser sacerdote. Então não poderia exercer a função de sacerdote. Por ele não poder exercer, se ele já fosse de nascença, então ele nem ia para os estudos da palavra, porque ele não poderia se tornar mestre. Então isso já atrapalhava a vida inteira da pessoa. Desde o começo de criança, se ele já tinha alguma deficiência, alguma enfermidade grave, ele já não podia estudar. Então ele não estudava para ser um mestre, um sacerdote. Ele não poderia ser nunca. Então o que está acontecendo? As pessoas estão trazendo os enfermos. E é interessante, queridos, porque aqui quando ele está falando assim, que Jesus sarou todos eles, era o cego, coxo, mudo, aleijado e outros, eu posso ter certeza que você vai incluir aí várias enfermidades, inclusive a lepra. Aí o que vai acontecer? As pessoas elas rejeitavam quem tinha enfermidade. O cego ficava na beira da cidade, ficava na porta da cidade, na porta do templo, lembra? Quando Pedro e João estão entrando no templo, a hora nona, 3 horas da tarde, tem um coxo lá pedindo esmola, eles não trabalhavam, eles eram rejeitados pela sociedade. Mas de alguma forma, o que está acontecendo? A multidão, a sociedade está pegando esses enfermos e estão levando para Jesus. Eles estão pegando esses enfermos que eles não tinham desejo de estar junto e está levando para Jesus. O que isso traz para os nossos dias? Bom dia, Henrique. Um dia maravilhoso para você também. O que está acontecendo aqui? A multidão está identificando a dificuldade dessas pessoas que estavam no meio deles. E eles estão levando para que eles fossem curados e acabou. Nós estamos livres desses homens, dessas mulheres, desses enfermos, desses cegos, coxos. A gente não dá mais esmola? Não, queridos. Eles faziam parte de um mesmo propósito. A multidão tinha o mesmo propósito. E quando tem o mesmo propósito, o que acontece? Ele vai cumprir o seu propósito. Ele vai cumprir aquilo para que ele foi determinado. O que estava acontecendo? O coxo que estava separado, estava fora do seu propósito, ele vai voltar para o seu plano original, ele vai voltar para o seu propósito. Quando ele está faltando alguma coisa para cumprir na sua plenitude a vocação e o propósito que Deus tem, e o que está acontecendo? Jesus está trazendo de volta a cada um deles para o seu propósito. Para quê? Para que ele cumpra para aquilo que ele foi designado. Então o que está acontecendo? Que as multidões estão chegando para Jesus. Eles estão trazendo, estão falando assim, olha, o Senhor pode curar a nossa sociedade, o Senhor pode transformar a nossa sociedade. A gente pode acontecer algo maravilhoso conosco. E essa é uma das multidões que estão acontecendo naqueles dias. As pessoas estão se chegando a Jesus, eles estão vindo com o desejo, o sonho, a sede de serem curados, o desejo de buscar a presença do Senhor e serem curados. E aí nós temos alguns tipos de multidões. Existem multidões que só vão atrás dos outros, existem multidões que só pensam em si mesmo, não pensam em ajudar as outras pessoas. Na verdade, eles estão pensando em si. E o que está acontecendo aqui? Essa multidão que está trazendo esse coxo, que a gente leu em Marcos capítulo 8, verso 22. Eles estão querendo tirar aquele problema do meio deles. Eles queriam, por quê? Porque eles estavam lendo, como eu disse ontem, eles liam a Torá, eles liam os livros de Moisés, e está contido nos livros de Moisés sobre a bênção e a maldição. E aqueles coxos, os cegos que estavam ali, eles estavam atrapalhando, pela visão religiosa, Deus de agir. Porque eles achavam o quê? Que Deus estava castigando aquelas famílias, estava castigando aquelas pessoas, estava castigando a sociedade, deixando um leproso no meio deles, um cego no meio deles, um coxo no meio deles. Eles não tinham esse entendimento que era para a glória de Deus, como Jesus em várias etapas vai falar. Vai falar que a ressurreição de Lázaro não era para a morte, mas era para glorificar o Filho de Deus, era para glorificar o próprio Deus. Bom dia, Larissa. Seja um dia maravilhoso a você também, a todos que estão entrando aí conosco. Então, nós estamos aqui aprendendo com a palavra, hoje, sobre a multidão que seguia Jesus. Aqui, quando nós olhamos em Mateus capítulo 15, nós vemos que a multidão está chegando e está trazendo os enfermos.
todos os enfermos estão sendo curados. Mateus capítulo 15, versículo 29 a 39. Eles traziam, a multidão trazia os enfermos para ser curados. Jesus curava todo mundo. Jesus sarou a todos que chegaram diante dele. Então, o que está acontecendo? Em várias oportunidades, Jesus estava ali e ele curava todo mundo. Porém, na passagem que a gente está aprendendo aqui, de Marcos capítulo 8, 22, do cego de Betsaida, Jesus não tem o desejo de curar ninguém no meio de Betsaida. Por quê? Porque era uma das cidades que ele já havia dito e ele já tinha recriminado. Ele já tinha criticado aquela cidade, como nós ministramos no domingo, como nós falamos na segunda-feira. Então ela já tinha sido criticada, ela já tinha sido meio que rejeitada por aquilo que o Senhor já tinha feito. E o Senhor ele já estava esperando que houvesse uma conversão, houvesse algo da parte deles que mudasse o coração deles e eles fossem transformados. Mas isso não aconteceu. Então essa mesma multidão, nós podemos falar um grupo de pessoas, um aglomerado de pessoas, diferente das demais, eles vão chegar com um propósito. Qual era o propósito? Não apodrecer diante de Deus. Porque eles tinham que cumprir as Escrituras. E cumprir as Escrituras, eles não podiam... Uma das coisas era fazer tropeçar o cego, como eu disse ontem. Senão eles seriam amaldiçoados. E é o que acontece. Qual é o pensamento deles? A gente não quer ser amaldiçoado. A gente quer continuar a nossa vida, seguir a nossa vida. Nós queremos continuar seguindo as Escrituras, a lei. Porém, eles estavam fora do contexto da graça, porque Jesus já estava trazendo o reino dos céus, já era uma nova etapa, já era um tempo da graça, já era o tempo aceitável do Senhor, que lá em Isaías vai falar que se iniciaria com Cristo, com o Messias. Então eles continuam vivendo a velha aliança e deixando a nova aliança de lado, eles estão desconsiderando a nova aliança, estão rejeitando Jesus, estão rejeitando o noivo, rejeitando o Messias. Então eles querem continuar vivendo a antiga aliança. E a antiga aliança falava o quê? Que eles não podiam fazer tropeçar os cegos, eles não podiam amaldiçoar os surdos e outros trabalhos que trazia a maldição sobre a vida deles. Aliás, maldição ou deixar de receber a bênção de Deus, que acaba sendo a mesma coisa. Então aqui, quando a gente está falando de multidão, queridos, a gente está falando de propósito, de pessoas unidas por um propósito, tendo o desejo de em conjunto chegar num denominador comum. Porém, existem pessoas que não querem chegar todos com o mesmo pensamento. E é interessante porque nós vemos aqui dois tipos de multidão. Essa multidão que a gente fala aqui de Mateus 15, que eles estão chegando, trazendo seus coxos, porque eles acreditaram. Então todos esses cegos que chegaram, todos os coxos, todos os mancos, todos os que tinham alguma enfermidade muito grave foram sarados. Já essa multidão, eles trazem uma pessoa, trazem um cego. Eles chegam, jogam para Jesus lá e dizem: Senhor, sara ele, cura ele, porque ele está amaldiçoando a nossa casa. Ele está amaldiçoando a nossa vida, porque nós estamos fazendo tropeçar e ele é o culpado, então sara ele. Então eles estão achando que eles são sãos, são curados já, não precisam da cura mais de Jesus, são pessoas perfeitas e que querem tirar a imperfeição do meio deles. Mas é interessante que Jesus ele disse assim: eu vim para os doentes, eu não vim para os que estão sãos. E por isso que Jesus vai tirar ele do contexto daquelas pessoas. Ele vai afastar aquele rapaz, vai tirar ele para fora da aldeia, que se achava curada, que se achava perfeita, que achava que não precisava dos milagres de Jesus. Mas alguém que atrapalhava a vida deles, eles queriam tirar para fora. Porque se Jesus não curasse ele, eles iam entender que ele estava realmente amaldiçoado. E o que ia acontecer? Ele seria tirado do meio deles e expulso da cidade. Por isso que Jesus vai chamar ele para fora, vai curar ele, vai falar assim: vai embora e não se mostra para eles. Não fala para eles que você foi curado. Vai lá, vai para sua casa, vive a tua vida, porque eles já estão fora da vida da vinda do Cristo que já chegou agora. É tremendo, queridos. E a gente olha aqui na segunda multiplicação dos pães, há uma multidão que ficaram 3 dias com Jesus. Então nessa multidão
que Jesus está chegando em Betsaida, a multidão está chegando na cidade e se encontra com uma outra multidão. A multidão de quem viu um monte de cura e a multidão que só quer trazer uma cura. Essa multidão tinha uma esperança: chegar e ver mais milagres, transformar Betsaida, transformar todos os coxos, os cegos, todos os que estavam surdos, todos os que estavam com enfermidades que só Jesus pudesse curar. Eles chegaram com esse intuito, chegaram com um propósito. Qual o propósito deles? Transformar aquela cidade. Porém, eles chegaram numa cidade que estava fechada para Jesus. Lembra quando Jesus ele envia os 70, vão na minha frente, entram nas aldeias, que a paz esteja com eles. Se vocês chegarem numa cidade e não houver paz, vocês voltam, sacode a poeira dos seus pés e vão embora. Jesus estava dizendo assim: se vocês chegarem num lugar e não tiver paz, que a sua paz não repouse lá. Jesus está dizendo assim: vocês vão entrar em lugares que vão ser aceitos, mas vai ter lugares que vocês vão chegar e as pessoas não querem que vocês ministrem sobre o reino dos céus. Betsaida é uma das cidades que é literalmente o que está acontecendo, é isso. O próprio Jesus está indo lá e eles mesmos estão rejeitando a própria pessoa de Jesus, porque ele já tinha ido lá, já tinha operado milagres, já tinha curado. Ali, Betsaida é uma das aldeias que estão próximas do Mar da Galileia. É ali onde Pedro provavelmente passou, Tiago, João, André, são os irmãos que Jesus vai comissionar no primeiro chamada dele. Então Jesus inicia o seu ministério ali em Betsaida, naqueles termos do Mar da Galileia. E aí o que vai acontecer? Os milagres não mudou a multidão, mudaram simplesmente a algumas pessoas que continuaram seguindo Jesus. Então o que eu queria trazer para o dia de hoje, amados, que você faça parte sim de uma multidão, mas tendo um propósito, invista um lugar, sabendo que Deus ele pode fazer muito mais para as nossas vidas. Eu quero agradecer o Senhor, eu quero louvar o Senhor, porque o Senhor ele tem abençoado as nossas vidas. Tem uma multidão que está diante de Jesus, que a Bíblia fala que ele está em casa, Marcos capítulo 2, depois estude isso. Há uma multidão, as pessoas estão nas janelas, não tem janela, perdão, eles estão na porta da casa, eles estão numa muvuca tremenda diante de Jesus, e aí chega 4 pessoas no meio da multidão, 4 amigos trazendo um coxo numa cama, um paralítico, e aí eles vão subir no telhado, eles vão destelhar aquela casa, vão pegar em cordas e vão descer o amigo lá embaixo, na presença de Jesus. E sabe o que vai acontecer? Jesus vai ver a fé deles, não do paralítico. E ao ver a fé deles, vai dizer assim: os teus pecados estão perdoados. Ele fala para aquele paralítico, por causa da fé deles. E aí depois dele perdoar os pecados, os fariseus estão sentados com ele. Algumas pessoas estão sentadas com ele dentro daquela casa. E não era nem para estar. Mas Jesus permitia. O fariseu permitia, o publicano, a todas as pessoas que não queriam nada com Jesus, só matar ele, mas ele deixava sentar mesmo. E aí o que vai acontecer? Ele vai falar assim: é mais fácil para vocês falar para esse paralítico levantar e andar, ou dizer para ele que os pecados dele estão sarados, estão perdoados? E Jesus fala para vocês saberem que eu sou filho de Deus. Seus pecados estão perdoados, como eu disse. Porém, levanta, toma a tua cama e anda. E o que vai acontecer? Ele vai sair daquela casa andando. Por causa da fé dele? Não. Por causa da fé dos 4 amigos que faziam parte da multidão que tinham um propósito. Queridos, se Deus não te colocou dentro de um conjunto que faz parte de uma multidão e você não cumprir o seu propósito, algum problema tem. Aqui é um conjunto de coisas para que um propósito se cumpra, o pentear de cabelos. Agora eu te pergunto, se isso aqui não pentear o cabelo de ninguém, se isso aqui nunca ser tocado num cabelo, eu dei alguns fios aqui, que é da Rebeca, se isso aqui nunca tocar, ele está cumprindo o propósito dele? Não. Então deixa eu te falar, se você faz parte de uma desses, que está dentro de um contexto de um propósito nessa terra, e você não está cumprindo com o seu propósito, tem algum problema. Aqui tem alguns furos. Se você olhar, aqui é um deles. Esse aqui se perdeu.
E porque ele se perdeu, ela já não é mais plena. Ela precisaria estar com um aqui para ela ser perfeita dentro do propósito que ela foi feita. Porém, ela continua trabalhando, ela continua chegando, cumprindo o seu propósito. Não plena, porque está faltando uma aqui, mas ela continua e ela chega e ela consegue fazer aquilo para aquilo que ela foi feita. A minha pergunta para você é: você está dentro do contexto, do propósito que Deus tem para a tua vida, para essa multidão de filhos que estão sobre essa terra, fazendo a diferença, transformando ambientes, mudando características negativas em cidades, bairros, casas, emprego, escola, comércio, todos os lugares? Ou você é mais um que foi tirado do contexto, do propósito da multidão e não tem feito nada? Deixa eu te falar, eu quero abençoar a tua casa, eu quero abençoar a tua vida, eu quero declarar que esse ano de 2020 Deus retome aquilo que Ele te fez, para aquilo que Ele te fez, para aquilo que Ele te chamou, para que você não faça parte de uma multidão que pensa em si próprio, mas que faça parte de uma multidão com um propósito. O chamado do Senhor para a nossa vida é voltarmos para o Pai. Nós saímos dele, nós vamos voltar para Ele. Esse é o nosso chamado, só tem um chamado. Todas as pessoas só têm um chamado. A multidão, os filhos têm um chamado: voltar para o Pai. Propósito não. Propósito, Deus tem propósito. Une propósitos, pessoas por propósitos. E dentro desses propósitos, o Senhor ele faz um específico para a multidão, para que eles possam pensar em uma só coisa e eles trabalharem para isso. Pastor, então você está me dizendo que eu não consigo cumprir o meu propósito sozinho? Não, você consegue. O propósito é individual, porém, quando ele se ajunta, ele se cumpre na sua plenitude. Então, quero te dizer que hoje seja um dia de multidão plena para a tua vida. Nós precisamos, no espiritual, na intimidade com o Senhor, nós temos que sair desse contexto de multidão para chegarmos para Ele, para termos intimidade. No meio da multidão é impossível que todos tenham uma mesma intimidade. Jesus está no meio da multidão, uma mulher de fluxo de sangue vem e toca na orla dos seus vestidos. E ele sente, saiu virtude. Havia uma multidão apertando ele, empurrando ele. As pessoas estavam todas ali. Mas dentro de um propósito da multidão de estar junto de Jesus, havia um propósito particular no coração daquela mulher. Se eu tocar, eu vou ser sarada. Se eu chegar, ninguém precisa nem saber, mas ela faz parte da multidão. E ela tocar nas vestes de Jesus, ela seria curada. E ela foi curada, ela foi livre, foi liberta, e ali a glória de Deus pode ser manifestada no meio deles. Então, amados, faça parte sim de uma multidão com um propósito: revelar o reino dos céus. Que a gente possa revelar o reino dos céus no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida. Que Deus ele possa usar da tua vida hoje para unir as pessoas por um propósito. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Quando a gente ministra casamentos, isso eu aprendi com o meu pastor André, Deus não une pessoas, Deus une propósito. União de um casamento, para se tornar uma família, não é unir pessoas, e sim propósito. E quando esses propósitos são unificados, a bênção de Deus é derramada e as coisas fluem, acontecem milagres, e aí nós vemos para que nós chegamos aos pés de Jesus. Que hoje seja um dia maravilhoso na tua vida, que Deus possa abençoar a tua alma, em nome de Jesus. Que hoje seja um dia perfeito para as nossas vidas. A Luiz, Juliette, um bom dia na presença do Senhor. A Rosinha, o Paulo, Henrique, sua casa seja abençoada. Larissa, prazer tê-los conosco aqui, a sua família. Que Deus abençoe tremendamente vocês. Que Deus possa continuar cuidando da nossa casa, cuidando da multidão de filhos que tem sobre essa terra. Então, que hoje seja um dia perfeito ao teu coração. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua casa. Eu queria que você fechasse os teus olhos aí, para que você pudesse falar com o Pai e receber essa palavra do Senhor na tua vida. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a cada um que está aqui comigo, Senhor, aqui nesse mesmo coração, com esse mesmo intuito, com esse mesmo direcionamento que é a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja derramada sobre as nossas casas, que o nosso dia
seja um dia para revelar o reino dos céus, mesmo nós estando trabalhando, estudando, cuidando dos nossos lares, no descanso, estudando, Senhor. Apresentamos o teu reino, Pai, por um propósito, como multidão de filhos. E, Pai, no particular de cada um, no propósito de cada um, no crescimento da família de cada um, que o Senhor também possa estar derramando, abençoando, trazendo cura, libertação, sarando das enfermidades da alma, do corpo, do espírito. Senhor, nós precisamos da tua face, da tua presença, então que o Senhor possa adentrar cada vez mais na nossa casa e andar conosco a todos os dias. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essas casas, esses lares, essas famílias, essas pessoas que aqui estão conosco, Senhor, porque são pessoas que nós amamos. E todas quanto entrarem durante esse dia, com essa live ainda estando ali gravada, que possam ser alcançados e essa palavra possa nortear a nossa vida para o nosso dia de hoje. Que o ano de 2020 seja maravilhoso, Senhor, para as nossas vidas, segundo o teu propósito, em nome de Jesus. Queridos, um beijão no coração de todos, um beijo para Jesus que está sempre com a gente, que seja um dia maravilhoso, um dia proveitoso para a tua vida e que a gente possa se encontrar um pouquinho mais tarde hoje, às 19h30, na casa do Senhor, na nossa casa, na nossa igreja, nosso lar, para juntos celebrarmos ao Senhor uma festa para Ele. Sinta-se privilegiado por ter a oportunidade de ter um respirar que o Senhor Ele te deu, fôlego de vida. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para todos sempre. Que Deus te abençoe, nos abençoe, que hoje seja um dia perfeito dentro do propósito, dos planos que Deus tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Beijão no teu coração, compartilha aí com seus amigos. Isso aqui é uma palavra, não é só para a nossa igreja. Aqui são estudos bíblicos, princípios que o Senhor Ele tem nos dado. E isso é para todos, não é só para nós. É para todos quanto têm o desejo de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é para todos, queridos. Não é só para a gente, não é só para nós, contidos da nossa igreja, a nossa família, não. É para todos quanto tiverem a oportunidade de estarem juntos aí conosco e aprendendo da palavra e tendo a oportunidade de participar do reino de Deus sobre essa terra. Então, de novo, beijão no coração de vocês, amo vocês, que seja um dia perfeito, conforme os planos que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus.